Ah, foi. Boa Sim, noite, tá gravando, eu acho. pessoal. Né, agora sim, agora a gente começa. Boa noite, obrigada quem tá aqui, quem tirou um tempinho pra estar aqui hoje. Né, desculpa a demora, a gente atrasou aí uns minutinhos. Eu tava com a Rose conferindo uns documentos que a gente vai mostrar pra vocês hoje. E a gente tá aqui hoje pra falar de estágio, né? O estágio que teve aí umas mudanças desde o semestre passado, por causa todo esse contexto que a gente tá vivendo esse ano, de pandemia, de fechamento de escolas, fechamento de estabelecimentos. E a gente vai falar hoje de estágio no geral, tá bom? Só não vai se adequar aos cursos de saúde, mas os outros cursos, não tenho aqui a tabelinha para falar, mas os cursos que a gente tem aqui na faculdade, todos os outros, eles se enquadram. Então, menos os cursos da saúde, tá bom? Rose, obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui hoje, me ajudar a explicar um pouquinho para eles. A Imagina, Rose, Grazi, acho. a Rose já é da área, mesmo que seja pedagogia, o tipo de estágio é muito parecido, é muito igual. Só muda o lugar que a pessoa vai fazer o estágio. Né? Uhum. E o plano de trabalho que, como a área é diferente, né? A atuação vai ser diferente também. Mas, primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Tá lá, disciplina de estágio obrigatório. Vejam, cliquem na disciplina, vejam, todo o material tem lá dentro. Então vai ter lá o manual de estágio e isso deve ser lido com atenção. Tem que seguir o que está falando no manual, tem que assistir o vídeo, tem que fazer como está sendo orientado lá. Porque se vocês não fizerem dessa forma, vocês podem perder o estágio. Semestre passado, a sorte do aluno foi a pandemia, né? De certa forma, foi uma sorte. Porque senão ele ia perder o estágio que ele fez. Então, o MEC, desde março, quando houve o fechamento das escolas e estabelecimentos, o MEC vem se preocupando com como que os alunos iriam fazer, ainda mais que os alunos de estágio são alunos formandos. Como então que iria fazer para driblar isso daí sem prejudicar os alunos, né? Então, o MEC ele acabou propondo, colocando novas portarias para flexibilizar aí um pouco as regras de estágio para os alunos que estão perto de se formar e não sofrer nenhum prejuízo na grade e na carga horária de estágio, que precisa ser cumprida. Quanto mais você deixar para a última hora, mais horas você vai ter que cumprir em pouco tempo, em menos tempo. A não ser que queira ficar mais um semestre, né, Rose? Grazi, é bom que você ter me chamado, porque eu queria mesmo comentar, falar um pouquinho sobre isso. Que eu já Uhum. falei para os alunos do curso de pedagogia e é importante que todos tenham ciência de que a disciplina de estágio obrigatório é uma disciplina normal. Se você não entregar, se você não realizar, você está pagando por ela. Ela vem como DP depois, né, Grazi? Sim. Você vai ter que Até pagar por preciso. ela de novamente. O problema não é só É. não fazer as atividades, perder a disciplina, mas depois você tem que pagar ela novamente. Uhum. E não é barato. Não é barato. Por isso que é importante fazer tudo certinho. Uhum. E pessoal, eu sei que seguir o manual, vocês vão ver lá que tem um monte de documento, um monte de coisa, mas não é esse bicho de sete cabeças que vocês pensam. A gente está aqui para ajudar. Eu já tive a experiência semestre passado. No semestre passado, inclusive, foi o primeiro semestre da nossa faculdade aqui em Rio Preto, que houve a turma de alunos com estágio obrigatório. Então, a faculdade abriu em 2018, né? Tem alguns alunos que já estavam indo aí para o quarto semestre, passaram da metade do curso e tinham que fazer estágio obrigatório. E a gente teve a experiência, por isso que eu falei, teve aluno aí que realmente ia perder o estágio, se não tivesse a chance de fazer o estágio adaptado. E vocês têm duas opções de estágio nesse semestre, que é o que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Rose, você quer falar mais alguma coisinha? Ou a gente pode partir para os documentos? Não, pode falar, só queria falar assim que para que todos tenham muita atenção, porque não se assustarem, porque embora seja um trabalho longo, não é difícil. Uhum, O portfólio, por exemplo, do curso de pedagogia, ele é extenso, é um trabalho que vai demandar tempo, mas não é algo de sete cabeças, não é algo de sete cabeças, não é uma coisa difícil, não, é tudo que você já sabe fazer. exato. Boas palavras, Rose. É só ser organizado, né? Se atentar à sequência que vocês têm que apresentar de documentos. E qualquer dúvida, qual que é
procedimento, né, Rose? Tiver Uhum. dúvidas, procura a gente, né? Não faça Isso. nada na dúvida. Não E faça, também, não Grazi, acho que é faça. importante falar que, como é uma disciplina de estágio, estágio é uma disciplina, também tem o tutor online, né? O tutor eletrônico, que ele pode enviar uma mensagem Isso. também, em qualquer Bem dúvida. lembrado, bem lembrado. Exatamente. O tutor online, ele ajuda bastante. Ele, eu já falei pra vocês, né? Ele tem no máximo 48 horas pra responder em horas úteis, tá bom? Desculpa, em dias úteis, então 2 dias úteis ele tem pra responder vocês. Se ele demorar mais do que isso, me avisem, tá? Porque aí a gente tem que enviar reclamação e isso daí vai lá pra central de professores que fica em Londrina. Então, a gente já teve caso, o tutor online não respondia e nós reclamamos, porque vocês estão pagando por isso. Então, se vocês Exatamente. não me falam, eu não fico sabendo, né? Então, eu preciso de vocês nesse sentido, né? Eu preciso da participação de vocês nesse sentido. Qualquer problema, falem pra gente, senão não tem como a gente resolver, tá bom? Então, eu já compartilhei minha tela com vocês aqui. Eu vou abrir um portal de um aluno que eu uso bastante. Cheguei lá no início. Esse aluno da matemática, ele está no quinto semestre, se eu não me engano, quinto semestre. E aí, assim como vocês, né, quem é da administração, quem é das engenharias, quem é não, desculpa, das licenciaturas, ele tem disciplina de estágio obrigatório. E aí, na frente da disciplina, vai ter qual que é o nível de ensino, né, da fase de educação básica, que ele precisa fazer nesse semestre. Tá bom? E isso daqui também tem que ser seguido, tá? Todo semestre vocês vão fazer em um nível diferente. Eu não sei dizer, né? Preciso olhar as matrizes curriculares de vocês, de cada um. Mas quem é da administração, a diferença é que vai ter, se eu não me engano, o número de horas que pode se estender por até um ano, né? Entre 6 meses e um ano de estágio. Então depende muito de qual é a carga horária que vocês vão fazer, e o número de dias por semana. Pessoal, lembrando que o máximo que vocês podem fazer por dia é 6 horas de estágio, né? Mais que isso é proibido por lei. Então, a lei diz que vocês podem fazer no máximo 6 horas de estágio por dia, de segunda a sexta, tá bom? Então, quando vocês forem preencher lá a ficha de colocar o número de horas de estágio, tem que ficar atentos a essa informação. Se vocês colocarem mais do que isso, a faculdade vai negar o estágio de vocês, tá? Tudo isso daqui que vocês vão preencher, documentos que vão enviar, vai para a nossa central, vai para o setor de estágios da faculdade, que não é aqui em Rio Preto, tá? E aí lá no setor de estágios, eles vão analisar e vão validar, aprovar. Então, por isso que eu falo que se vocês tiverem feito alguma coisa errada, a gente aqui não tem muito o que fazer. Não tem aquela, me passa, não sei o quê. É, deixa eu apresentado como tal o documento, por exemplo. Não tem isso. Se for para a central e eles negarem o documento ou não aprovarem o estágio, não tem o que fazer, tá? Por isso que a gente pede muita atenção nessa hora, na hora de vocês cadastrarem o estágio, por causa disso. Então, todos os cursos, né, vão ter dentro da disciplina de estágio obrigatório as caixinhas, né? Uma caixinha com a teleaula, com um vídeo explicativo das normas, das regras, o que vocês precisam saber para fazer o estágio. Lembrando que a data que a aula fica disponível, e aí ela fica aqui o semestre inteiro para vocês verem quantas vezes quiserem, ao home office. Tem um fórum para vocês fazerem, que tem prazo, tá? No caso, até dezembro, mas façam, tá? Façam, não deixem de fazer. E tem a partezinha do portfólio. Eu não sei dizer, Rose, você sabe falar se a parte do estágio adaptado ele vai entrar em uma caixinha diferente? Não, Grazi, o semestre passado aparecia assim, o manual e Uhum, aparecia o modelo de relatório. E aí aparecia que era o modelo normal. E depois aparecia o modelo adaptado. Como aqui já não aham, tem os dois modelos, eu acho que esse já é o final, entendeu? Já é o adaptado. aham. Isso, eu Dessa só vez preciso colocaram só um confirmar, modelo, que é o que eles têm que fazer mesmo. uhum, porque eu não encontrei aqui em nenhum lugar dentro do portal o plano, desculpa, a data que eles iriam divulgar o plano adaptado, mas eu acho também que já é esse plano de trabalho aqui, né? Eu não tenho certeza, mas a gente teve informação de 2 alunos
que disseram, né, que chegou a cartinha para eles aqui, ó, no portal, falando assim que ia ser disponibilizado aqui no portal a partir do dia 24. Então, vamos ficar de olho se Ah, nessa tá. semana, Entendi. na segunda-feira, pode ser que entre mais conteúdo aqui para vocês. E aí, esse conteúdo adaptado é o que eu vou explicar agora. Porque como que vocês fariam numa época normal sem pandemia, né? Quem é da engenharia, por exemplo, vai procurar um lugar, pode ser uma firma de consultoria, pode ser um escritório, pode ser uma indústria, um laboratório, depende, né? Que mais para engenharia? Tem muitas opções, ainda mais engenharia tem muitas opções. Administração também, né? Pode ser um escritório, pode ser uma indústria, pode ser uma firma, pode ser, ai meu Deus, Rio Preto. Tem muita loja aqui em Rio Preto, mas pode ser uma infinidade de coisas. Vocês vão lá, vocês vão conversar com a pessoa responsável. Se não for processo seletivo, né? Vocês vão procurar por conta uma pessoa, um lugar, para fazer o estágio, cumprir as horas que vocês precisam cumprir de estágio. E não são poucas horas, né? Bastante horas. Então não pode deixar muito para o final. Inclusive, no próprio portal, ele já coloca uma data limite. Né? Nesse caso aqui, é a semana lá entre os dias. Deixa eu ver. Entre os dias 26 e 31 de outubro. Esse dia final depende do dia que vocês têm aula. Então, o curso que tem aula na segunda-feira, o prazo final é na segunda-feira, dia 26 de outubro. O curso que tem aula na quarta, o prazo final é dia 28 de outubro, que é uma quarta-feira. Quem é 100% online, como o colega que eu estou usando o portal para explicar, é o sábado, dia 31 de outubro. Então tem que ficar sempre de olho nessas datas, porque passou a data, o que acontece? Ele fecha, né? Então é parecido com um portfólio. Eu sei que o prazo não é tão grande, mas tem aí uma chance de vocês fazerem um adaptado. Então, pessoal, vamos agora falar das duas opções que vocês têm. Quer acrescentar alguma coisa, Rose? Não, Grazi, é isso mesmo. É, né? É isso mesmo. Seu... Uhum. Então, assim, se for igual ao semestre passado, então esse material aí todo que tá aí até agora é o se fosse realizar o presencial. Se os Isso. alunos já receberam, eu não sabia dessa cartinha que eles tinham recebido, avisando que ia ter um material novo depois do dia 24. Uhum. Então, depois vai vir aí modelo de relatório adaptado. Isso. E eu não falei da pedagogia, mas a pedagogia é a mesma coisa. Tem muitos alunos que já trabalham na área. E até alguns me perguntaram se podia usar essas horas, que a experiência mesmo que eles têm, para abater um pouco de horas de estágio, ou algum semestre de estágio, da disciplina de estágio. E a resposta que eu tive da companhia mesmo foi que não. Até deixa eu ver se eu encontro aqui. O que eu tive foi que, né? Deixa eu tirar aqui. Que no artigo 13 do inciso 2 determina que as 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado na área de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, e, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição. Então, é esse adaptado que a gente está falando. No mesmo artigo, o parágrafo 6º, ele diz assim que o estágio curricular supervisionado é um componente obrigatório na organização curricular das licenciaturas, então, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico. E aí, por causa disso, qualquer solicitação ela vai ser indeferida e não é permitida a redução de estágio, de horas, né, em relação ao estágio nos cursos de licenciatura. Grazi, eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode falar, por favor. É porque, assim, os cursos de licenciatura, eu vou falar um exemplo como de pedagogia, ele tem que Aham. ter, para ser autorizado pelo MEC, ele tem que ter no mínimo 3.200 horas Uhum. de curso de hora-aula. E as horas de estágio estão incluídas nessas 3.200 horas. Se você abater e o aluno não fazer, vai cair essas horas e o diploma do aluno não pode ser aprovado. Então é por isso que não pode, que com certeza a solicitação vai ser indeferida, entendeu? Porque realmente Ah, não é permitido olha, que bom o, saber. que o Uhum. aluno conclua o curso sem as 3.200 horas.
Essas horas de estágio estão incluídas lá nas 3.200 horas do curso. Uhum. Nossa, Rose, ainda bem que você me falou isso. Eu ia aceitar o que eles me disseram, né? Mas bom saber. Essa é a razão. Faz muito sentido. É, gente. Eu bem que queria poder ajudar vocês em relação a isso, mas não tem como, não tem muito o que fazer. E aí, pessoal, então vocês têm agora, ainda mais que algumas coisas estão sendo flexibilizadas, né, para voltar a funcionar, vocês têm a opção de procurar como o estágio normal, o estágio de forma natural, né, que já existia antes da pandemia, um lugar para fazer o estágio de vocês. E aí, vocês vão ter que respeitar algumas regras. Então, a primeira delas é que vocês vão procurar esse lugar para fazer o estágio, e aí vocês têm que levar essa carta de apresentação. Vamos lá. Tudo isso que eu vou falar tá no manual do aluno, tá bom? Então, a primeira coisa, a cartinha de apresentação. Vocês vão tirar o que está em vermelho. Ali no portal de vocês tem todos esses documentos em arquivo doc para vocês poderem editar. E aí colocar o nome de vocês. Então aqui vocês vão substituir tudo que está em vermelho pelos dados de vocês. E aí eu peço que depois aqui embaixo substituam pelo meu nome. Quem não souber meu nome completo pode me perguntar que eu passo. E aí já vou falar, né? Graziela da Costa Alves Ferreira, pode colocar aqui embaixo. E a gente vai assinar para vocês, eu vou colocar uma assinatura eletrônica. Devolvo para vocês em PDF. E vocês vão levar essa carta de apresentação no lugar que vocês pretendem fazer estágio. E aí, depois disso, vocês vão me trazer, né, esse lugar concordando no estágio de vocês. Vocês vão me trazer ou me mandar por e-mail. Como está em pandemia, vamos mandar por e-mail, preferencialmente. Os dados do lugar onde vocês vão fazer estágio. Então, eu preciso do nome do lugar, o responsável, CNPJ, endereço. Se eu não me engano, esses dados também estão no manual. Mas todos os dados de cadastro do lugar. E aí, a faculdade vai cadastrar esse lugar, esse estabelecimento. Pode ser escola, pode ser uma empresa, uma indústria, uma usina. Eu vou cadastrar ele e vou associar vocês a esse estabelecimento. Aí vai aparecer para vocês, no portal de vocês, uma opção para cadastrar, lá dentro da disciplina de estágio mesmo, uma opção para vocês cadastrarem o número de horas que vocês farão por dia. Então vamos lá. A Maria vai trabalhar, vai fazer estágio de segunda a sexta em uma escola. E ela vai no período da tarde, de segunda a sexta. Então a Maria vai preencher lá que ela vai de segunda a sexta, nos horários, por exemplo, das 13 até as, vamos ver, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E dá 6 horas por dia com 19 horas. Pode ser, se a escola funcionar esse horário. Ou, por exemplo, do meio-dia até às 19, desculpa, às 18. Ou, vamos supor, das 11 ao meio-dia e da 1 até às 18, para dar 6 horas por dia. Tá? Não importa a forma, né? Vocês têm que seguir o horário que vão trabalhar, tá bom? O horário certinho que vão trabalhar, porque essa carga horária vai entrar na contabilização das horas e na ficha de frequência. Então, coloquem o horário certinho que vão trabalhar e aí preencham. Então, vamos lá. Na segunda-feira, né, vai ter lá 5 linhas. A linha da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Vai selecionar qual dia da semana que vai fazer o estágio e na frente, né, vai preencher com o horário. Então, na segunda, ela vai, vamos supor, do meio-dia até às 18 horas. Na terça, do meio-dia até às 18. Na quarta, e assim por diante. Quem vai fazer estágio, por exemplo, 2 dias na semana? De terça e quinta. Quem faz 3 dias? Segunda, terça e quarta. Vai preencher somente com os dias que faz estágio, tá? E aí coloca o dia de início e o dia de final do estágio. Lembrando que o dia final tem que dar o número de horas. Então, vamos supor, a Maria vai fazer estágio nessa escola e são 150 horas. Cada dia, ela vai fazer 6 horas. Então, quantos dias a Maria vai precisar fazer de estágio, dias úteis, tá bom, gente? Para dar as 150 horas. Esse último dia, o dia final de estágio, ele precisa ter
a 150 horas. Então, vamos supor, a Maria vai começar. Hoje é dia 20 de agosto de 2020. Vamos supor que a Maria vai começar na semana que vem, dia 27 de agosto, na quinta-feira. Maria tá com os documentos em mãos, no dia seguinte vai começar. Então, ela vai preencher. Ela vai trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, do meio-dia até as 18 horas. E aí a Maria vai colocar que o dia inicial dela é dia 27 de agosto. E o dia final, qual que vai ser? Geralmente, pessoal, com as contas que a gente fez, dá uns 27 dias de estágio, dias úteis de estágio. Então a Maria vai lá e vai contar quantos dias vai dar no calendário até ela terminar os dias úteis de estágio. Não vai contar feriado, tá? E aí, quando ela encontrar o dia final, vamos supor que termina dia 15 de outubro, o estágio dela. Então, data inicial, 27 de agosto, data final, 15 de outubro. Gente, eu tô falando, mas eu tô falando de cabeça, tá bom? Eu não vi no calendário. Então, a gente tem que calcular certinho na hora de preencher lá no sistema. E eu já falei, qualquer dúvida, me procura. Não vai fazer, não vai preencher com dúvidas, tá? Feito isso, preencheu tudo lá, vai gerar a ficha de acompanhamento. Desculpa. Vai gerar o termo de compromisso. E vocês vão não imprimir, né? Tem gente que não vai conseguir imprimir, mas se tiver como pôr assinatura eletrônica ou preencher em PDF, pode fazer isso também, não tem problema. E aí vai pegar a assinatura da pessoa na escola e vai entregar, se eu não me engano, via portal. Tem um lugar para anexar. Tudo isso supondo que você vai fazer o estágio presencial, tá? Feito isso, é só começar. Desculpa. Feito isso, tendo entregue a ficha o termo de compromisso, vocês vão aguardar a análise pela faculdade do estágio. Então, vamos supor, vai demorar mais ou menos uma semana, vocês vão aguardar uma semana. E aí é sempre bom colocar uns dias, né, pelo menos uma semana de tempo entre o dia que você enviou a ficha o termo de compromisso e o dia de início do estágio, para não acontecer, por exemplo, de não chegar o documento de volta antes de vocês iniciarem o estágio. Então, o estágio tem que estar aprovado, esse número de horas, os dias, o horário que você vai trabalhar, tem que estar aprovado pela faculdade para você iniciar o estágio. Por isso que eu gosto de ajudar vocês a fazerem esse processo, esse procedimento, para não ter erro, tá? Quando vier aprovado o estágio de vocês, pode começar, já pode iniciar. Então, veio aprovado, tem o documento em mãos da aprovação, tem a liberação, pode iniciar o estágio. Aí vai acompanhar, né, o plano de atividades que tem lá no portal. Deixa eu abrir aqui. Aqui, né, tem o plano de trabalho, com toda a descrição. Eu tô em um portal que é de aluno de uma licenciatura. Mas para engenharia vai ter isso daí também. Para administração deve ter isso daí também. Com uma série de itens que vocês têm que cumprir e atividades que tem que fazer. Então, vocês vão identificar. Quem for de licenciatura tem aqui alguns níveis, né? Então tem lá educação infantil, ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. Vai identificar qual que é o estágio que precisa fazer. Então, o nosso colega aqui, ele é ensino médio, ele vai aqui na parte do plano de atividades, do plano de trabalho, que é relativo para o ensino médio. Vamos lá, página 25, por exemplo. Vamos encontrar a página 25. Só um instante. Vamos continuar aqui. Página 25, achei, aqui. Então, pessoal, aqui, ó, onde ele fala, né, campo de estágio, aí vai identificar se é, por exemplo, uma empresa ou se é uma escola, né, no caso aqui é um ensino médio de uma escola. Ele tem várias atividades que ele precisa cumprir. Então, tem um texto que ele precisa ler, tem um plano de trabalho que ele precisa analisar, análise de materiais didáticos da escola. Vou pular, eu vou resumir, tá? Tem um monte de coisinhas que ele precisa fazer. Ó,
elaboração do relato de observação, elaboração de um plano de aula. E aí, por último, o relatório de estágio, tá? E aqui embaixo, cada item daquele lá, das atividades que precisam ser feitas, cada item tem uma descrição. Então, o texto que precisa ler, a leitura é obrigatória, vai identificar qual que é a sua área, clica aqui e já vai abrir o texto, tá? E aí tem tudo, ó. Tem dos 15 itens, tem toda a descrição aqui. O último item era o... Cadê? O relatório, aqui. O último item é o relatório. E aí... Oh, meu Deus, só um instante, pessoal. Ó, vamos lá. Home office, gente. Barulho aqui em casa. Então, no relatório, ele dá todas as instruções também que vocês precisam fazer, o que vocês precisam colocar, os elementos textuais que precisam estar presentes. Então, vocês vão começar o relatório com a capa, a próxima página é folha de rosto, a próxima página é o sumário. Quem não sabe muito bem, não tem problema, porque aqui, ó, desculpa, aqui na página da disciplina de estágio obrigatório, tem todos os arquivos que vocês precisam, inclusive o modelinho de relatório, tá? Então, é só vir aqui, ó, eu já abri para vocês. No modelinho de relatório, vocês vão só preencher e trocar o que está em vermelho por a informação de vocês. Então, a primeira folha é a capa, a segunda folha é a folha de rosto, depois o sumário, tá? Então, já tem todos os itens aqui, são aqueles 15 itens, e mais um pouquinho. Ó, vou passar um pouquinho para vocês aqui. Ele dá todas as instruções do que vocês precisam escrever em cada item. Quem já fez o portfólio, né, o PTG, PTI, é bem parecido, tá bom? É esse modelinho que vocês vão seguir. Não vou me atentar muito a isso aqui agora, para a gente voltar lá para o plano de trabalho. Então, pessoal, eu abri um aqui como um exemplo, tá bom? Então, esse daqui é específico para licenciaturas. Vocês viram que aqui nesse plano de atividades tem para atividade do ensino infantil, no ensino fundamental 1, fundamental 2 e no ensino médio. Então, ele é um plano só para todos os estágios de licenciatura. Qualquer dúvida, se não entender alguma parte, alguma coisa, ou como fazer alguma atividade, é só falar, tá? A gente está à disposição. E aqui no manual, ele descreve um pouquinho as estruturas, ó, a duração do estágio, como que funciona o desenvolvimento do estágio, a participação do coordenador, né, o setor de estágios da faculdade, que fica lá na nossa central. Então, pessoal, dá uma lidinha. Ó, os documentos, ele fala. Se eu não me engano, aqui não tem os prazos, não tem as datas, porque esse manual ele é geral, né? É um manual e as datas elas vão ser divulgadas para vocês naquela cartinha que chega lá no portal do aluno. Então, aqui, ó, nesse itemzinho, onde vocês recebem todos os comunicados. Né? Eu vou também postar para vocês nos grupos, eu vou mandar individualmente para vocês, porque como são poucos alunos de estágio, eu consigo mandar um por um, para que ninguém perca os prazos, tá? Feito o manual feito o relatório de estágio, tá encerrada a disciplina. Esse relatório vai passar por uma análise, né? E aí depois vem a pontuação de vocês. O relatório, essa disciplina de estágio no geral, ela vale 10 mil pontos. Então, não é até aqueles 12 mil ou 14 mil que vocês tinham visto antes, né? Tá 10 mil. Mas eu acho que ninguém aqui vai ter problemas em atingir essa pontuação. E atingir o máximo também, né? Espero que todo mundo feche com 10. E o importante é realmente não perder os prazos. Então, tudo isso que eu falei até agora é para o estágio em uma instituição de ensino, em um estabelecimento comercial, tá? A pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, né? O MEC, ele foi forçado a publicar novas portarias para flexibilizar várias coisas no ensino, tanto as aulas online para cursos presenciais, semipresenciais, tanto também para escolas. E aí, desde março desse ano, algumas mudanças têm sido feitas. E aí, a principal mudança delas foi a implementação desse plano adaptado de estágio. O plano adaptado, ele
veio para as faculdades que quisessem usar, mas eu sei que nem todas elas aplicaram para os seus alunos. Então, a Anhanguera aplicou isso para os alunos. Foi, eu acho que, uma saída muito boa, porque muita gente foi pega de surpresa no semestre passado, tinha muita gente já com o estágio preparado para começar. Só faltava terminar de apresentar os documentos. E, pessoal, o plano adaptado, ele não deixa, não... Como que é a palavra, meu Deus? Vocês não precisam... Para quem está com o plano adaptado, não precisa apresentar os documentos. Quem quiser fazer esse plano adaptado só pelo portal, não precisa apresentar carta de apresentação, termo de compromisso, ficha de acompanhamento, tá? Nada daquilo lá. Quem vai fazer o plano adaptado vai seguir as instruções que vão entrar, né? Eu acredito que vai ter mais coisa além dessa ficha aqui de plano de trabalho. E aí, precisa seguir certinho o que tá lá, o que pede lá, porque para cada disciplina, para cada curso, vai ser diferente, né? Depende do semestre, depende do nível de ensino, depende do tipo de estabelecimento que vai ter que fazer o estágio. Então, vocês vão analisar o que vier para vocês, tá bom? E vão fazer o manual de. Desculpa, o modelo. Desculpa. Vamos fazer o relatório de estágio com base no modelo que vier. Eu não tenho nenhum para mostrar para vocês aqui agora, mas então essa é a principal diferença. O estágio adaptado vai ser totalmente online. Vocês vão fazer aqui pelo portal, tá? Não precisa desses documentos, tá bom? E aí é só seguir o plano de trabalho, o plano adaptado e fazer o relatório. O importante é a data. As datas não vão mudar, não vão ser alteradas. Mas eu aconselho vocês a fazerem o plano adaptado. Muitos alunos ainda têm problema, né, em conseguir os documentos. As escolas eu sei que não estão atendendo, algumas só por agendamento, mas presencialmente é bem difícil. E aí as escolas têm a opção de estágio online, aquelas aulas online, né? O MEC liberou isso aí também, permitiu isso. Mas para quem quiser fazer o adaptado, totalmente no portal, até esse semestre está garantido que será assim. Provavelmente no próximo semestre já volte ao normal. Assim nós esperamos, né, Rose? Assim a gente espera, né, Grazi? Que dê tudo certo. Você falou Mas que tava travando. Tava aqui travando tá, na às vezes palavra? você não sei se você vai conseguir me ouvir direito, tá travando bastante. Acho que é porque tá ventando muito aqui na minha casa. Eu não sei se pode ser isso. Não, mas tô te ouvindo bem. A internet aqui tá bem ruim, tá travando às vezes, mas que bom que vocês estão que tá ouvindo. E Grazi, é isso mesmo. Acho que você falou tudo com muita clareza. Você falou tudo com muita clareza, é isso. Pronto, é isso, disse tudo. Não tem segredo. Né, eu fico pensando só com base no que eu já passei semestre passado com outros alunos, né? Até alguns alunos que estão aqui que já fizeram o estágio 1 semestre passado. Mas eu sei que vão surgir muitas dúvidas ainda. O importante é não ficar segurando a dúvida, né? Pergunta pra gente, chama a gente. Isso. Não tem problema. Isso é normal. Pergunta pra gente, pergunta pro tutor online também, se for alguma coisa Verdade. assim que achar que a gente não poderá resolver, que é alguma coisa de sistema. É, Apoio tem de todos os lados. Tem apoio dos nossos tutores, tem apoio da Grazi, que é coordenadora, apoio dos tutores online. Não pode ficar com dúvida, né, Grazi? isso mesmo. Né? Eu não quero que ninguém perca estágio esse semestre por causa de uma dúvida que a gente podia ter solucionado. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Gostaram do que ouviram sobre o plano adaptado? Vivi, cadê você? Tô aqui, gente. Não, praticamente o que você falou, eu tinha visto no vídeo lá no portal. Só que Uhum, agora eu acho que tem que esperar no dia 24, né? Que vai uhum, entrar aquele plano adaptado para a gente poder ver melhor, né? Porque assim isso. falando, parece que a gente não tá vendo, é estranho. Mas eu acredito Uhum, que no dia 24, já semana que vem, a gente já vai ver. Eu acho que uhum. fica melhor. Algum de vocês, você, Vivi, alguém aqui fez o adaptado semestre passado? Eu Não, acho que para ninguém mim que vai tá ser o aqui. primeiro. Vai ser o primeiro estágio que a gente vai fazer.
Acho que Você todo vai mundo ganhar que tá tudo, né? aqui vai ser o primeiro. A gente teve quantos, Rose? Umas 5 pessoas no semestre passado que tinham Eu tive estágio. 4 alunos que fizeram o adaptado, todo mundo fez, Eu, enviou e deu tudo certo. eu fiz o adaptado, mas eu era do polo, né? E é isso mesmo, Júlia. é super tranquilo, gente. Seguindo os passo a passo que o próprio trabalho, o plano de trabalho passa, Aham. é super tranquilo de fazer. Eu só indico não fazer na última semana, porque Porque é É. longo, né? são longos. Você fazendo um pouquinho, é, 2 vezes a semana, o que puder fazer para adiantar é melhor, porque tem que ler os textos, tem que interpretar o que está dizendo, responder algumas questões ali. Então, assim, mas é muito tranquilo mesmo. Ele é cansativo no sentido de ser longo, mas não é difícil. E tem aquelas normas chatas da BNT, mas são normas também que são tranquilas, não fazendo de última hora em fazer. Mas foi muito bem Ô, observado o que Grazi, você falou. eu quero Oi. te fazer um comunicado. Você falou que quando a gente manda mensagem para a tutora online, ela tem um Aham. prazo de 48 horas para estar respondendo para a gente, é isso? Isso mesmo. E quando passar desse prazo, o que a gente pode estar fazendo? Aí me avisa que nós vamos reclamar com eles. Ah, tá, não, beleza. Então amanhã eu vou passar uma mensagem para você, tá Não, bom? pode me mandar. Aí a gente precisa do nome do tutor online, que eu vou encaminhar e falar, olha, a pessoa não tá, né, respondendo, não tá atendendo a expectativa, porque vocês pagam, né? Ainda mais para quem é 100% online, muitas vezes é porque assim, aqui na nossa unidade, não que eu faça muita coisa a mais, mas a faculdade é pequena, eu consigo atender todos os alunos. O número de alunos me permite isso. Quando tiver 2.000 alunos, 8.000 alunos, pode ser que eu não dê conta, né? Então, vocês têm essa oportunidade aqui, mas tem gente que não tem. Tem gente que, por exemplo, do polo, onde às vezes só tem mesmo um administrativo, um secretário ali para atender, mas não tem um professor, não tem uma pessoa que dê um suporte. Então, o tutor online é a única pessoa que dá suporte para esses alunos. Ele precisa responder. Ele precisa Não, sim beleza. responder. Não, Então, a beleza, gente então. tem que pontuar, a gente tem que reclamar quando isso não acontecer. Beleza, então. Júlia, obrigada. Júlia, bem lembrado. Não deixem para a última hora. Né? Não subestimem o estágio. Né? Mesmo que seja aí tenha a opção de fazer adaptado, e não precisar ir no estabelecimento, ir na escola fazer o estágio, que já seria longo, né? Não subestimem o estágio. Mais alguma coisa, pessoal, vocês queiram adicionar? Não, é isso, Grazi, é isso. E eu vou ter que sair. Grazi, tem mais alguma coisa importante para falar? Eu acho que eu vou ter que sair porque meu bebê tá dando um trabalho e eu acho que aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus. Não, mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu queria deixar gravado isso pra quem quiser rever depois. Eu sei que tem lá no portal, mas às vezes uma outra pessoa falando, uma outra forma, uma outra abordagem também ajuda a entender. Você Então, vai postar pessoal, nos grupos? vou colocar o link lá. Já vou postar hoje, se eu conseguir, se a energia não cair, né? Mas a gente tá esperando chuva aí. Não sei, previsão do tempo que tá falando. Mas é isso, pessoal. Certinho, então? Certinho. Grazi, Certo. tchau, muito obrigada. Acho que ficou bem claro para os alunos e se eu pude contribuir, espero que sim. Com Um certeza, beijo a Rose. todos. Obrigada pela ajuda, Rose. Obrigada pela presença de todos aqui. Eu Imagina. vou gravar. Já gravei, né? Vou postar lá no portal daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, tá? Pode deixar, eu chamo mesmo, hein? Pode deixar. Beijo, Beijo, pessoal. boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.